Olá, meu nome é Tomás Ribas e aqui o assunto hoje é declamação de poesia. E nesse vídeo eu vou te passar o primeiro passo para você ser capaz de declamar qualquer poema de forma a impactar e emocionar as pessoas e levar a sua poesia ainda mais longe. E se você gosta de poesia e quer saber mais sobre a arte da declamação, assiste esse vídeo até o final, porque além de te passar o primeiro passo para você transformar completamente a sua declamação, eu ainda vou te dizer como se inscrever numa oficina online e totalmente gratuita de declamação de poesia que eu vou fazer no dia 28 de outubro, às 19 horas. Vamos lá? O primeiro passo para você declamar qualquer poema é compreender o poema, entender o que o poema significa. E isso começa desde a compreensão de cada palavra, porque muitas vezes a gente pega um poema e tem palavras que a gente não conhece, é normal, principalmente se a gente pegar poemas mais antigos, né, de outros tempos. Se você pegar um poema barroco, por exemplo, provavelmente você vai esbarrar com alguma palavra que você não está acostumado a ver no seu cotidiano. Então a primeira coisa é você ver se você conhece todas as palavras e sabe o que cada palavra significa. Para isso tem o dicionário, tem o Google, enfim, várias formas de você não ficar imaginando, mas sim de saber o que significa aquela palavra. Mas muito além do significado literal ou do dicionário, é importante que você conheça o significado por trás daquelas palavras. E é aí que você começa a se aprofundar no poema para compreender, porque nós sabemos que poemas falam muito mais do que só as palavras. Nós temos metáforas, imagens, enfim, o verdadeiro sabor da poesia está nas entrelinhas. E é importante que você saiba caminhar nessas entrelinhas para entender o que está sendo dito ali, o que está escrito naquele poema. Bom, mas isso é o básico do básico e provavelmente você já ouviu isso por aí. E isso é verdade, você precisa compreender o que está escrito no poema, mas precisamos ir além. E o que é ir além? Para isso, eu vou te passar 3 perguntinhas. O que, para quem e por quê? Simples, parece, né? Vamos lá, o que é isso? O que? O que a gente já começou a falar. É o que está no poema. Qual é a mensagem daquele poema? É um poema de amor? É um poema de dor? É um poema que fala de política? É um poema que conta uma história? Enfim, sobre o que é aquele poema. Esse é o primeiro passo. O que? Certo? Agora que você sabe o que é aquele poema, qual é a mensagem contida ali, é preciso que você entenda para quem é aquela mensagem. E aí tem 2 questões. Primeiro, para quem o autor escreveu. Isso é um viés que você pode abordar. Para quem é aquele poema? Você pega lá o autor e você vai pesquisar. Que época o autor escreveu aquilo, saber sobre a vida dele. Pega um poema de uma autora que escreveu, por exemplo, sobre uma história que aconteceu na vida dela. Você vai compreender a história dessa autora e saber o que aconteceu para entender o que é aquela mensagem e para quem ela escreveu aquilo. Porque quando a gente escreve, a gente está escrevendo para alguém e não é necessariamente para uma pessoa. Tem gente que escreve poema para Deus, escreve poema para uma entidade, escreve poema para qualquer coisa que seja. Podem ser pessoas ou não pessoas. Pode escrever um poema para o seu cachorro, mas você está escrevendo para algo ou alguém. E isso é muito importante para a sua declamação e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Depois, você vai compreender o porquê. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o quê? Para esta pessoa, ou para esta coisa, ou para o que for. Qual é a minha razão? Tudo que a gente faz nessa vida, a gente faz por uma razão. A gente fala, a gente age, tem sempre uma razão por trás. Isso não é dito de forma pejorativa. A gente tem sempre um motivo para fazer as coisas. Se eu for na cozinha e pego um copo d'água, provavelmente é porque eu estou com sede. Por isso eu me levanto da cadeira, vou até a geladeira, abro a porta, pego uma água gelada. Ou se eu estou com frio, eu posso pegar uma água que não está gelada. Por que eu optei por uma água gelada? Enfim, parece bobo, mas na poesia é a mesma coisa. Por que eu digo aquilo para aquela pessoa? Tem uma razão. E você também vai ter que se aprofundar nisso. E agora a gente vai falar um pouco melhor para entender essas 3 questões. Vamos pegar agora, por exemplo, o poema Tomara, do Vinícius de Moraes. Eu posso entender que Vinícius de Moraes, que escrevia muitos poemas românticos, escreveu esse Tomara, um poema de amor que fala de saudade, de alguém que se foi. Talvez Vinícius tenha escrito isso para uma mulher. Pode ser. Mas para quem eu quero dizer isso? E por que eu estou falando? Porque a princípio eu olho para o poema e eu vou pensar, é um poema de amor, é um poema de saudade, é um poema de alguém que se foi. Pode ser verdade, mas qual é a verdade para mim? E é importante que você transforme a poesia, o poema que você vai dizer, em algo pessoal. Tem que ser pessoal para você. Se aquilo não te toca, não é pessoal, vai ser muito mais difícil de você apresentar uma declamação boa, bem feita e que realmente toque as pessoas.
porque as pessoas precisam se identificar com aquilo que você está falando, elas precisam ver um ser humano dizendo aquilo. Então, o poema Tomara, que seria a princípio um poema talvez para uma pessoa amada no sentido de amor e de casal que se foi. Para ilustrar isso, eu vou contar uma pequena história. O meu irmão, Luiz Otávio, que é um dos meus irmãos, nós somos gaúchos, eu vim para o Rio de Janeiro muito cedo, ainda com 5 anos de idade. Eu acabo sendo mais carioca do que gaúcho, mas mantenho bastante contato, sempre fui muito para lá, minha família toda é de lá. E o meu irmão não, meu irmão se criou lá no Rio Grande do Sul e ele veio morar aqui no Rio de Janeiro para fazer doutorado. E eu fiquei muito feliz, eu sou muito próximo do meu irmão mesmo, que eu tenha sido criado aqui e ele lá no Rio Grande do Sul. E eu fiquei muito feliz quando ele veio para cá. E ele veio com a Vivian, que é minha querida cunhada, e agora existe a Dora, que é a minha grandíssima, amada, pequena sobrinha, que eu amo muito, que está agora com 2 anos de idade. Só que o meu irmão e a Vivian foram se mudar para Minas Gerais, depois de um tempo que eles passaram morando aqui no Rio. E eu fiquei muito triste com isso. E a gente frequenta um sarau de poesia chamado Corujão da Poesia, que aliás eu recomendo, ele está acontecendo online agora, todas as terças-feiras pelo Zoom, do João do Corujão. Eu vou botar o link aí para vocês poderem acessar, eu recomendo, é um lugar bom para praticar, para ouvir poesia, para dizer poesia. Eu aproveito para agradecer o João do Corujão, meu querido amigo, que organiza o sarau já há muitos anos. E bom, eu estava lá, era o último Corujão do meu irmão antes de ir para Minas Gerais. E eu entro, ele já estava no sarau, ele me deu um livro de presente, nós estávamos emotivos, e eu pensei assim, eu olhei para ele e me veio esse poema do Vinícius de Moraes na cabeça. É meu irmão, não é uma mulher na minha vida, um amor que se vai, é meu irmão, e eu tenho muito amor por ele em outro lugar. E o poema, naquele momento, eu transformei ele em algo pessoal para mim. Quando eu fui declamar para ele, as palavras que dizem, tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho, e por aí vai. E com isso, naquele momento, esse poema, que poderia ser uma mensagem de amor no sentido de casal, se torna um amor fraternal, de irmãos. E eu torno aquilo pessoal para mim. E o que eu estava dizendo? Eu estava falando sobre a minha saudade e com lidar com o fato de que ele estava indo embora. Para quem eu estava falando? Para o meu irmão, meu querido e amado irmão. E por que eu estava dizendo? Bom, naquele momento eu diria que eu estava dizendo aquilo para fazer ele saber o quanto eu o amo, apesar dele estar indo embora. Então eu queria que ele soubesse disso e que eu vou sentir falta dele, que é importante para mim que ele saiba disso e que ele é muito amado. Esse era o meu objetivo, era por isso que eu estava dizendo aquele poema para ele. Então eu tinha um o quê, que era uma mensagem de saudade, de amor, um para quem, que era o meu irmão, e uma razão, para que falar sobre o meu amor e a minha saudade por ele. Com esses 3 elementos eu pude transformar isso numa declamação pessoal e dizer o poema para ele. E foi muito bonito, foi muito emocionante, ele disse um poema de volta para mim, e ele continuou morando em Minas Gerais, eu sinto falta dele. Se estiver assistindo, um beijo, maninho. Mas é isso, é só para ilustrar um pouco de como você pode pegar um poema que talvez fosse sobre outra coisa e transformar sobre algo pessoal para você. Com isso, usando o quê? O quê, para quem e por quê. Só isso já vai te colocar num lugar de ser humano dizendo alguma coisa que vai transformar completamente a sua declamação. Bom, resumidamente, sobre o primeiro passo, é isso. E já dando um spoiler do próximo vídeo, eu vou falar sobre a grande inimiga da declamação, que é a estrutura de versos e estrofes do poema. Sim, os versos e as estrofes, essa estrutura poética que a gente conhece e que faz o poema ser único e diferente da prosa, é a grande inimiga da nossa declamação, e você vai saber por quê no próximo vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre a arte da declamação e se aprofundar nesse estudo para transformar também a sua forma de dizer poesia, eu te convido a participar da oficina de declamação Voz à Poesia, que vai acontecer no dia 28 de outubro, às 19 horas, pela plataforma Zoom em parceria com a Simpla. Para se inscrever é muito fácil. Clica no link que está aí na descrição do vídeo. As inscrições são gratuitas, mas também as vagas são limitadas, então se você não quiser perder, é melhor correr. Aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo e liga as notificações aí para você não perder nada sobre declamação. E eu te espero no dia 28 de outubro, às 19 horas.